Olá, meu nome é Lucas Cabreira Monteiro, eu sou estudante de Gestão Ambiental da Faculdade UNB Planaltina e vou apresentar um trabalho intitulado Avaliação da concentração e do potencial de bioacumulação de mercúrio nos corpos hídricos da Estação Ecológica de Águas Emendadas, Distrito Federal, orientado pelo professor José Vicente Elias Bernardi. A emissão de mercúrio por atividades humanas se tornou uma questão de grande relevância científica e política nas últimas décadas, devido ao seu elevado grau de propagação atmosférica e alta persistência ambiental, capacidade de bioacumulação e biomagnificação e efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente. Uma vez depositado em ecossistemas aquáticos, o mercúrio passa a ser altamente dependente dos parâmetros físico-químicos da água e os compartimentos ambientais, que influenciam sua especiação e transporte nos ecossistemas aquáticos. Diante desse contexto, nossos objetivos foram analisar os teores de mercúrio nos ecossistemas aquáticos da Estação Ecológica de Águas Emendadas e sua correlação com os parâmetros físico-químicos da água, mensurar o potencial de bioacumulação no perifíton em função dos sedimentos e foliços, e identificar possíveis influências antrópicas na distribuição espacial do mercúrio. Nossa área de estudo é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, uma unidade de conservação situada em Planaltina, no Distrito Federal. Na Lagoa Bonita foram coletadas amostras de sedimento em 7 pontos, e nos riachos as amostras de sedimento e perifíton foram coletadas em 8 pontos, e de foliço em apenas 7 pontos, pela ausência de vegetação próxima e, consequentemente, dos bancos de foliço. Os parâmetros físico-químicos da água analisados foram pH, temperatura, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica. A determinação de mercúrio foi realizada por espectrofotometria de absorção atômica, pelo equipamento portátil Lumix. Todas as amostras estavam dentro dos limites de quantificação e detecção, e a validação do método analítico obteve taxa de recuperação 102%. O fator de bioacumulação foi calculado pela divisão entre a concentração de mercúrio no perifíton e as concentrações no sedimento ou no foliço. As análises estatísticas foram realizadas no XLStat, todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk, e depois as matrizes foram comparadas utilizando o teste T. A análise de componentes principais foi aplicada para verificar a correlação entre o mercúrio e as demais variáveis, e a regressão linear foi aplicada para verificar a correlação entre o mercúrio no perifíton e o mercúrio nos sedimentos e foliços. As análises espaciais foram realizadas no Surfer 8, o modelo digital de elevação foi obtido através de imagens do radar SRTM disponibilizados pela Embrapa, os mapas de vetores foram realizados pelos dados de solos superficiais do banco de dados do Laboratório de Geoestatística e Geodésia, e as concentrações de mercúrio obtidas nesse trabalho foram representadas por mapas de pontos proporcionais. Em relação aos resultados, apenas as concentrações de mercúrio, oxigênio dissolvido e temperatura apresentaram diferença significativa entre os ambientes, sendo maiores nos ecossistemas lênticos, na Lagoa Bonita. Em relação às concentrações médias de mercúrio determinadas, no ambiente lógico, o sedimento apresentou 41,46 nanogramas por grama, seguido pelo perifíton, 46,11, e pelo foliço, 48. No ambiente lêntico, as concentrações no sedimento foram bem maiores, sendo 188,91 nanogramas por grama, em média. No ambiente lêntico, o mercúrio não apresentou correlação direta com nenhuma das variáveis, enquanto no ambiente lógico, a condutividade elétrica apresentou uma forte correlação com mercúrio no perifíton e no sedimento, mas principalmente no perifíton. O fator de bioacumulação foi 1,31 no sedimento, indicando o processo de bioacumulação, e 0,87 no banco de foliço, que no caso não há bioacumulação por ser menor que 1, e os resultados das regressões lineares confirmam essa forte correlação entre o perifíton com o sedimento, com R² igual a 0,96. A análise espacial demonstrou que os vetores de mercúrio vão em direção às áreas mais baixas, favorecendo o acúmulo nos córregos, e as concentrações mais altas foram encontradas próximos à BR-020, no córrego Fumal, que é o córrego que mais sofre interferência humana. Essas informações sobre as concentrações de mercúrio podem indicar possíveis valores de referência para o bioma cerrado, que ainda são escassos. Em conjunto com o banco de dados do Laboratório de Geoestatística e Geodésia, foi possível estimar interferências humanas na distribuição espacial do mercúrio, indicando as rodovias como principal fonte de mercúrio, e, em função das altas concentrações encontradas na lagoa, recomendam-se estudos periódicos de monitoramento. Agradeço à FAP-DF e ao PROIC pela Bolsa de Iniciação Científica e a todos os colaboradores que ajudaram no desenvolvimento desse trabalho. Essas foram as referências utilizadas, e é isso. Obrigado.